Boa tarde a todos. Todo mundo bem? Bem-vindos à nossa casa Maria de Nazaré. Esse dia de festa de hoje, né? Que dia bom, muito agradável. Então vamos lá para a abertura da nossa palestra. Vamos a uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia e de Filipe, interrogou seus discípulos e lhe disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizes que eu sou? Eles lhes responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhe disse: E vós outros, quem dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhes respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que estais nos céus. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. Também no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículo 27 a 30. Então, dois evangelistas que narraram esse fato. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este, de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Também São Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15. São Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por quê? Pois os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes. Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não conheceram. Mas o tetrarca, como lhe trataram como lhe aprou. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que eles haviam falado. Também São Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13. São Marcos, capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. Pois é. Para ver o reino de Deus é preciso que nasça de novo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando fez essa pergunta para Jesus, quem fez um doutor da lei, ele entendia muito bem, então ele perguntou para Jesus: Mas como pode um homem velho como eu entrar de novo no ventre de minha mãe para nascer uma segunda vez? Jesus disse: Em verdade vos digo que eu falo das coisas desse mundo, você não compreende, das coisas celestiais, né? Das coisas do alto. Então, ele falava realmente de nascer mesmo, nascer do ventre, nascer de novo. Mas não esse corpo, um outro corpo formado pequenininho no ventre da mãe. Essa é a reencarnação que nos dá a segunda, a terceira e a milésima oportunidade da nossa melhoria. E é assim. Convido todos a fechar os olhos por um instante, elevar nosso pensamento até nosso Pai Maior, ao nosso Mestre amado Jesus, a nossa Mãe Santíssima. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, agradecer pela chance de estar reencarnado, estar na carne, porque quantos queriam estar em nosso lugar e não tiveram a mesma oportunidade. Agradecer por esse dia aqui na Casa Maria de Nazaré, por esse dia de festa, tão bom, tão agradável. Então, nossos mais profundos agradecimentos. E em segundo lugar, pedir que nos abençoe, fortaleça em cada um de nós a fé, o amor, a esperança. Pedir as bênçãos para essa casa, para todos os trabalhos aqui realizados, que possa receber o amparo
Pedir também um amparo para o nosso palestrante, para que tudo que for dito aqui possa ser compreendido e principalmente posto em prática. E assim, com a bênção de nosso Pai Maior, da nossa Mãe Santíssima, do nosso Mestre amado Jesus e também da espiritualidade maior que nos sustenta, com as tuas bênçãos, damos iniciada a nossa palestra do dia de hoje. Que assim seja. Boa noite, né, a todos, né? Boa noite, não, desculpa. Boa tarde, né? São 17 horas ainda. O tema da noite são duas parábolas. A parábola do semeador é a parábola da rede. Quando Paulo, no mês passado, me falou para me falar sobre duas parábolas, eu confesso que achei muito difícil falar de duas parábolas. Porque são 50 parábolas, né? Você escolher duas para falar no período de 1 hora, né? Quando você poderia usar uma e falar o dia todo. Eu pesquisei, não obtive resposta, pedi conselho a alguém da outra casa que eu frequento para me ajudar a escolher. Foi difícil, também foi difícil, não obtive resposta. Até que eu pedi uma colega que me ajudasse a escolher, né, entre as parábolas. Eu acabei escolhendo, né, a do semeador e a da rede. Se a gente for analisar essas duas parábolas, todas as duas parábolas têm a ver com o que foi lido nessa tarde aqui hoje pelo nosso colega, né? Renascer de novo. E esse processo de renascer, o que é esse processo de renascer? Veremos ao longo, né, quando eu discursar sobre as duas parábolas. Para começar, eu começo com uma parábola moderna. Eu sempre gosto de começar com uma mensagem. Essa parábola moderna, um jovem bem rebelde, ele queria questionar um sábio sobre todos os ensinamentos daquele sábio. E nisso ele começou a maquinar o que ele poderia fazer para testar aquele velho sábio. Nisso ele andando, ele teve uma ideia. Pegou um pássaro e ficou com esse pássaro na mão. Ele iria ficar com esse pássaro na mão, com a mão fechada, e apresentar ao sábio. A resposta estaria nas mãos do sábio. Se o sábio falasse, que ele iria perguntar ao sábio como que aquele pássaro estava, se estava vivo ou morto. Nisso ele chegou ao sábio, imaginando, se o sábio falasse que o pássaro estava morto, ele abriria a mão e o pássaro voaria. Se o sábio falasse que o pássaro estava morto, ele soltaria o pássaro e deixaria o pássaro voar. Nisso ele chegou para o sábio e questionou o sábio. O sábio, na sua simplicidade e na sua experiência, né, como só as almas divinas obtêm, ele virou para aquele jovem e falou: a resposta está nas tuas mãos. Essas duas parábolas, a resposta está nas nossas mãos. Primeiramente, a parábola do semeador. Todos aqui, em algum momento da vida, já plantou alguma coisa, alguma planta, alguma árvore, já moraram em fazendas, já lavraram a terra e plantaram. Sabem, né? Todo o cuidado que nós temos que ter com a terra para plantar. E naquele momento, Jesus ia falar, né, para a multidão que estava à volta dele. Mais uma vez, Jesus, saindo da sua casa, os seus discípulos questionou ele. Por que ele ia falar por parábolas? Por que Jesus falar por parábola aquelas pessoas que se aglomeravam à sua volta ali? Nisso, Jesus falou para os seus discípulos: vocês já têm a percepção do que eu vou falar, mas as pessoas que se encontram fora, não. E nessa parábola, saiu um jovem, né, semeador a semear. No primeiro momento,
a semente caiu, né, pela beira do caminho, pela terra batida. Essas estradazinhas que a gente encontra aí, né? Caiu naquela terra batida. Imagina você jogar uma semente em uma terra batida, dura. O que vai acontecer com aquela semente? Se nós jogarmos aí fora, na terra batida ali fora, o que vai acontecer com essa semente? Os pardais, né, irão alimentar dessa semente. Foi isso que aconteceu naquele primeiro momento, né, com a semente. Os pássaros vieram e se alimentaram, né, daquela semente. E no segundo momento, o semeador jogou a semente mais à frente. Ele jogou a semente no meio dos espinhos. Imagina, se nós formos ali fora, procurarmos aquelas árvores que tem bastante espinho e jogarmos a semente próxima ali. No primeiro momento, quando irrigarmos, molharmos a terra, aquela semente, ela vai nascer bonita, forte, saudável. Mas no segundo momento, o que vai acontecer com aquela planta quando ela começar a crescer entre os espinhos? Ela vai ser sufocada pelos espinhos. No terceiro momento, o semeador jogou a semente entre os pedregulhos e entre as pedras. Imagina nós semearmos uma semente ali fora, no meio das pedras. O que vai acontecer? Ela vai enraizar, ela vai procurar o solo, só que a sua raiz não atingirá a profundidade, né, do solo para se alimentar. Nisso, os primeiros dias de sol, o que acontecerá com essa planta? Morrerá. No terceiro momento, né, antes de a gente passar para o terceiro momento, eu trago, né, uma mensagem do irmão X em relação a essa parte de semearmos, né, entre espinhos. Imagina nós aqui dentro dessa casa, né, vocês são trabalhadores dessa casa, semear a palavra de Jesus entre aquelas pessoas que não querem receber essa palavra. São aquelas pessoas consideradas espinhos. O irmão X, do Pontos e Contos, conta a história do semeador incompleto. Pregava, que ensinava, mas sentia-se incompreendido. Tinha um palestrante dessa casa palestrar, num determinado momento, ele achar que ele é incompreendido, que o que ele fala não atingirá o coração daquelas pessoas que se encontram presentes. Ele se torna incompreendido, vai alimentando essa incompreensão, num determinado momento ele abandonará essa casa. Foi isso que o palestrante, né, dessa mensagem do irmão X fez. Só que chegou um momento que ele desencarnou. E ele foi recebido, né, como palestrante incompreendido. Já estava na espiritualidade há um certo tempo. Nisso apareceu o mestre, né? Nisso aparece o mestre, recebe-o, conversa com ele e diz: se atirastes tantas sementes a esmo, o que fazias do solo? Se ele, como palestrante, jogou tanta semente a esmo, que a semente era o quê? A palavra, os ensinamentos. Se ele jogou tanta semente a esmo, aí o Senhor questionou ele, o que ele fez dessa semente no coração dele? Será que ele deixou essa semente frutificar no coração dele? Porque se ele tivesse deixado essa semente frutificar no coração dele, em momento algum ele seria incompreendido. Em momento algum ele esperaria, né, a retribuição dos homens. Porque nós sabemos, né, que a retribuição maior virá de quem? Não é de Jesus? Não é de Deus? Isso, continuando, né, essa parábola do semeador, ele sai a semear novamente. E ele semeia na terra fértil, uma terra que foi preparada, que foi adubada.
a terra fértil. E a semente, ela nasceu, ela deu, por uma semente ela deu 30, 60, 100 sementes. Ela multiplicou. E essa terra fértil que fala essa parábola é o coração de todos vocês que aqui se encontram. O que nós falamos aqui, nada do que eu falo aqui é meu. Nada do que nós lemos aqui é nosso. Nós apenas colocamos o nosso trato nas palavras que estão na codificação kardeciana, nos ensinamentos, né, na literatura deixada pelo Cristo, de tantos outros, né, baluartes, né, do Espiritismo. Né? Tudo que nós falamos, nós queremos que frutifique no coração de cada um de vocês. Imagina, né? A evangelizadora infantil, eu creio que ela deve ser uma, né? Evangelizadora infantil dessa casa. Quantas crianças passam pelas mãos dela durante o ano? Hoje mesmo, né, o Paulo falou que foi um encerramento, né? Que as crianças chegaram aqui, né, bem cedo. E algumas ainda estavam aqui ainda há pouco tempo, né? O que ela deseja, né, que aconteça com essas crianças? Que esses ensinamentos, né, que ela prega dentro da sala de aula, né, para essas crianças, frutifique. Frutifique no meio que essas crianças vivem. No seio da família, primeiramente no seio da família. Segundo, quando elas se tornarem adultas, frutificar no campo de atuação delas, nas suas oficinas de trabalho, na nossa sociedade aí fora. É isso que vem falar, né? Terra fértil. Tudo que nós falamos, nós queremos que frutifique no coração de cada um de vocês. Provavelmente o que eu falar, frutifique no coração de 10. O que o nosso irmão falar, frutifique no coração de 20. E que o outro falar, frutifique no coração de 100 pessoas. É isso que nós desejamos que aconteça com os ensinamentos do Cristo. E retornando novamente ao final, quando Cristo falou que ele falava por parábolas, ele dizia que alguns tinham ouvido de ouvir e não ouviam, tinham olhos de ver e não viam. É isso que nós falamos aqui na terra fértil. Quando nós falamos, provavelmente no coração de alguns encontrará espinhos. No primeiro momento, ele vai achar tudo lindo, maravilhoso, esses ensinamentos, né, divinos. Mas depois, ele verá que ele terá que passar por um processo moral de transformação. Terá que fazer a sua reforma íntima para seguir as pegadas do Cristo. E ele prefere viver a materialidade das coisas. Ele dá mais valor aos bens materiais do que seguir ao Cristo. Muitos, ainda como solo infértil, né, pelas pedras do caminho, pedras que trouxeram, né, de outras reencarnações, nós falamos, ouvem, e quando saem ali fora, as coisas do mundo são melhores. Os bares da vida, a incompreensão no seio da família, a incompreensão com os familiares, e se transformam, né, em pedras. Esquece que nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações para aprender. Quantas e quantas vidas nós não passamos até chegarmos a essa nossa reencarnação? Quantas vidas, quantas vezes nós fomos incompreendidos e não compreendemos os nossos semelhantes. E ainda, né, a todos nós é dado conhecimento, os mistérios do reino do céu. Essa parábola é uma das poucas que fala, né, do reino dos céus. Me parece que são 4 parábolas que falam do reino dos céus. E o que Jesus quis falar no reino dos céus? Se nós formos analisarmos, reino dos céus, no momento está tão difícil da gente, né, a gente analisar esse reino do céu.
Mas quando nós adentramos, né, os mistérios, os ensinamentos de Jesus, podemos perceber que o reino do céu está tão próximo a gente. Basta a gente permitir que esses ensinamentos de Jesus façam parte da nossa vida, seja parte integrante do nosso ser, da nossa individualidade. Porque reino dos céus, como nós sabemos, a Terra é um planeta de provas e expiações e está passando por um processo de regeneração. E quando Jesus fala reino dos céus, ele fala que a nossa morada maior não se encontra aqui, nos gozos terrenos, nas coisas materiais. Que o nosso mundo maior se encontra ao seu lado, né? No reino dos céus. E ele vem nos alertar nessa parábola. Basta a gente, né, ter ouvido de ouvir e assimilar, ter olhos de ver e ver como Jesus quer que a gente veja. Ver o irmão caído aí fora, o irmão incompreendido, o irmão que carece, né, de um abraço, de um afeto, de uma conversa, de um aconchego, de um prato de sopa, né, de uma cesta básica. Porque todos os dias eu garanto, né, que na porta dessa casa, né, batem esses irmãos. Nós vivemos em uma sociedade, né, que também passa por um processo de transformação. E as pessoas, nessa busca, né, de transformação, nessa busca, né, da materialidade, esquece do semelhante. Esquece daqueles que estão ao seu lado. Muitas vezes esquece até aqueles que estão bem próximos, né, no seio da família. Os pais distantes, os irmãos, os filhos. E partindo, né, para a segunda parábola da noite, a parábola da rede. O que tem a parábola da rede a ver com a parábola do semeador? A parábola do semeador, Jesus fala do processo de semear, de multiplicar, de crescer. E a parábola da rede, ele fala ainda do processo de transformação. Primeiramente, a nossa transformação. Transformação aqui, né? No nosso coração. E ainda a parábola da rede vem falar do processo de transformação desse planeta. Porque nós estamos no planeta de provas e expiação. Estamos, né, ascendendo a um planeta de regeneração. E sabemos que muitas das pessoas que aqui se encontram nesse planeta, que irão desencarnar, não mais reencarnarão nesse planeta. Pelo que os nossos irmãos espirituais vêm nos falar, né, através de mensagens, já tem um planeta em processo de transformação para receber esses irmãos. Irmãos endurecidos. E retornando, né, para a parábola da rede, novamente, uma grande multidão se acercava de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Jesus tinha o dom de encantar as pessoas, aqueles que estavam à sua volta. Quantos e quantos, né, que simplesmente tocaram nas vestes de Jesus foram transformados. Quantos e quantos, né, olharam nos olhos de Jesus e foram transformados. Nisso a multidão se aglomerava e Jesus se encontrava próximo, né, à praia. E o que ele fez? A multidão se aglomerando, ele entrou dentro de um barco próximo à praia e começou a falar, né, novamente por parábolas. A parábola da rede. Essa parábola da rede, retornando, né, à época de Jesus, os discípulos de Jesus, todos eles eram pescadores por profissão. E em determinado momento, Jesus os convidou
para se transformarem em pescadores. Só que antes eles não entenderam. Transformar em pescadores? Eles já eram pescadores de profissão. Todos já tiravam a subsistência do seu corpo e de seus familiares do mar, da pesca. Só que Jesus foi mais além. Vocês serão pescadores de almas. Até então eles não compreenderam. E no momento que Jesus proferia essa parábola da rede, Jesus fala novamente que eles serão pescadores de almas. Todas aquelas almas que eles se encontravam, em volta. E na parábola da rede, retornando àquela época, como que os pescadores faziam a pesca? A pesca de arrastão. A pesca de arrastão existe de várias formas, mas naquela época, uma das pontas da rede ficava presa na praia em uma estaca. Uma rede muito longa, 50, 70, até 80 metros de comprimento. E a outra ponta da rede era colocada dentro do barco e seguia mar adentro. Nisso, o barco ia contornando e fechando, uma parte ali dentro, até chegar à praia. Nisso, as pessoas que estavam na praia pegavam aquela ponta da rede e começavam a puxar. Todos nós sabemos que numa rede, quando nós jogamos uma rede, uma tarrafa, por causa da malha da rede, vem peixe de todos os tamanhos. Vem os grandes, vem os menores, só não vem aqueles pequenos, os lambarins que passam entre a malha da rede. E a rede era puxada para a praia. Nisso, vinham todos os peixes, grandes, pequenos, perfeitos, imperfeitos, peixes gordos, peixes magros. E ainda, vinha aqueles peixes considerados impuros para o povo judeu. Porque tinha um determinado tipo de peixe que naquela época o povo judeu não comia. Principalmente os peixes que não tinham barbatana e aqueles que tinham escama. Esses peixes eram jogados novamente no mar. E os peixes começavam a ser separados em cestos, pequenos, grandes, médios, porque cada tamanho de peixe ali no mercado tem um valor. Como hoje, na nossa sociedade, no mar, navios fazem essa pesca de arrastão. Em alguns países é considerada proibida. Por quê? Essa pesca de arrastão é proibida? Porque vem todo tipo de peixes. Aqueles que podem ser pescados e aqueles que são protegidos por leis, que estão em extinção. Trazem todos. No Brasil podemos citar algumas cidades litorâneas que fazem também essa pesca de arrastão. Podemos citar em Santa Catarina, a pesca da tainha. Vem tainha de todos os tamanhos, as que podem ser consumidas e as pequenas, que a legislação não permite pescar, essas retornam para o mar. E retornando, para a parábola lá. A parábola dos peixes. Peixes maus. Quando fala peixes maus, somos todos nós. Todos nós que estamos encarnados nesse planeta. Existem pessoas, cada uma com um grau de evolução. Se sairmos aí fora, na nossa sociedade, vamos conviver com pessoas, cada uma tem um grau de evolução. Não precisamos perguntar qual a religião que cada uma segue. Cada uma tem um grau de evolução. Na nossa casa, cada um tem um grau de evolução. E esses peixes maus somos todos nós. E quando falamos em mar, porque a parábola aqui fala de mar.
Que mar é esse? Se retornarmos para o mar, é água, mar, água. O mar, ele nos proporciona tantos alimentos, né? Quantas populações ribeirinhas aí sobrevivem do mar? Quantos países sobrevivem do mar? A gente pode citar o Japão, né? Na pesca da baleia. É um dos países que sobrevive, né? Grande parte da sua alimentação vem do mar. O mar é um celeiro de bonança. E se pegarmos a parábola e analisarmos mais ainda, mar, hoje na nossa atualidade, mar, terra. O mar dessa parábola é a terra. Quantas pessoas se encontram encarnadas nesse planeta? Quase 7 bilhões. Ou mais de 7 bilhões. Encarnadas. E alguns livros da literatura falam que para cada habitante existe um irmão desencarnado. Então são 36 bilhões de pessoas, né, de seres espirituais desse planeta. O mar das provações, o mar das tentações. E quando fala ainda, né, rede cheia. Se a gente for analisar de acordo com o que Jesus falou, rede cheia. A parte material, os peixes. Mas na parte que Jesus quis dizer, rede cheia, são todos os espíritos, né, que desencarnam nesse planeta todos os dias. Se eu fizer assim, foi um segundo, não foi? Provavelmente, né, nesse globo, alguém desencarnou quando eu estalei o dedo. Se nós respirarmos, no nosso processo de respiração, em trazer o ar para dentro do nosso corpo e soltar, quantas pessoas desencarnou? Quantos espíritos desencarnou? Bons, perfeitos, ricos, aleijados, imperfeitos, brasileiros, gregos, italianos, alemão. A rede aqui, rede cheia, representa a morte. A morte, no final do dia, pode vir ceifar a minha vida ou a de vocês. Mas será se nós já estamos preparados? Será se não seremos os peixes maus? Será se todos os ensinamentos que nós adquirimos ao longo das nossas vidas, dentro dessa casa, dentro da doutrina espírita, nós absorvemos? Será se seremos os peixes maus? A rede, né, cheia, como eu falei. Agora, a rede em si é a morte. A morte escolhe, claro, quando ela vem ceifar a vida de alguém. A morte escolhe rico. A morte escolhe bonito, novo, velho, criança. Todos são pegos nessa rede cheia. Peixes bons são as pessoas que apresentam um desenvolvimento de acordo com a média. Se a gente for analisar, pessoas que apresentam desenvolvimento de acordo com a média são pessoas que assimilaram, né, os ensinamentos do Cristo. Em outras vidas,
ou nessa vida. Quantos e quantos livros que nós não lemos, que irmãos, através da psicografia de um determinado médium, vem nos falar, vem nos alertar, vem nos dizer para que nós nos prepararmos enquanto nós estivermos a caminho. E o que é prepararmos enquanto nós estamos a caminho? É enquanto nós estamos encarnados. Encarnados aqui hoje. Nós podemos nos preparar hoje, amanhã. Basta, né, como eu falei, né, a gente deixar, né, que os ensinamentos do Cristo adentrem o nosso coração. E além de adentrar o nosso coração, que ele não se transforme, que ele não floresça, né, entre espinhos, entre pedras, entre pedregulhos. Que ele floresça, né, no meio da nossa família, direcionando, né, os nossos filhos, no meio, né, da nossa sociedade, direcionando aqueles que nos cercam. Até no trânsito nós podemos direcionar alguém. Se alguém nos fecha, será que vamos desejar para esse irmão encontrar um poste? Não. Que ele siga com Deus. Que ele siga feliz naquele dia. Provavelmente ele está com mais pressa que nós. Provavelmente ele tem uma atividade a realizar com uma certa urgência. Que ele siga feliz. E que nos nossos pensamentos diários, né, a gente também não faça, né, como esse irmão no trânsito, né? Que a gente possa, né, iluminar aqueles que nos cercam. Sabemos, né, que a nossa luz é tão pequenina, mas imagina nós escuro aqui nessa sala, um breu terrível. Se formos no meio dessa sala e acendermos um palito de fósforo, vai iluminar a sala, não vai? Vai queimar tudo. Vai iluminar a sala. Por um curto período de tempo vai iluminar, porque a gente sabe que a madeira daquele palito de fósforo é pequena, mas iluminou. A nossa luz, por mais pequena que ela seja, nós podemos iluminar o caminho daqueles que nos cercam. E ainda, né? Peixes maus são os pequenos espiritualmente, pouco evoluídos, com anomalias perigosas, vícios, malícias, deslealdades. Quantas pessoas na nossa sociedade aí a gente não conhece desse jeito, com vícios, pessoas desleais, pessoas ainda que se comprazem, né, no egoísmo. E o egoísmo, nós sabemos que existe tantas facetas, né? Nós mesmos somos orgulhosos. Nós mesmos trazemos ainda, né, no nosso ser facetas do orgulho. Mas nós temos que combater, né, essas facetas imperfeitas, né, que o Cristo nos disse. Ele falou, né, que os peixes maus seriam jogados novamente, né, no mar. E nós, como peixes maus, o que vai acontecer conosco quando nós desencarnarmos? Provavelmente, vamos ficar vagando na erraticidade. Seremos convidados, né, a aprender, a buscar conhecimento, mesmo depois de desencarnados. E se continuarmos, né, complacentes, né, com o mal, o que vai acontecer conosco? Seremos convidados a deixar o orbe desse planeta e reencarnarmos, né, em outros planetas menos evoluídos que o planeta Terra. Praia. A parábola fala da praia. Os peixes foram puxados, né, com aquela rede de arrastão para a praia. A praia, se a gente for analisar de acordo com os ensinamentos de Jesus, é o limite do plano fluídico, né,
quem está encarnado, de quem está desencarnado. É a praia, a rede da morte. Não adianta a gente ter medo, não adianta a gente ter pavor, porque um dia nós vamos. Todos nós, quando reencarnamos, já trazemos, né, o nosso passaporte carimbado, né, com o dia que nós vamos retornar aos planos espirituais. A morte, ela chega para todos nós. Assim será a consumação dos séculos. Lá na parábola, Jesus ainda fala, né? Assim será a consumação dos séculos, o fim do mundo. Aqueles que estão aqui dentro, antes da passagem, né, do ano de 1990 para 2000, falavam, né, que seria o fim do mundo. Todos nós aqui temos mais de 15 anos, né, de 18, né? Já estamos em 2018. Falar que 2000 seria o fim do mundo. Até a tecnologia preparou para o bug do milênio, né? Fechada do milênio, né? Nas redes sociais, né? Houve uma preparação, que tinha medo, né? Que tudo que estava ligado à tecnologia, né, fosse invadido. E nós, com o nosso medo lá, né, 2000, fim do mundo, nós falávamos que iria acontecer o fim do mundo. Aqueles, né, mais humildes falavam que seria o fim do mundo. Será que Jesus iria permitir que o mundo, o planeta Terra, se desintegrasse? Não. Ele permite o fim do meu mundo, o fim do mundo de cada um de vocês, quando nós desencarnarmos. É isso que ele quis dizer, né? Será a consumação dos séculos. E o que é essa consumação dos séculos? Nós encarnamos várias vezes. Várias vezes desencarnamos. Em cada reencarnação nós aprendemos um pouquinho, nós evoluímos um pouquinho. Quando nós morremos, né, nessas nossas reencarnações pretéritas, houve a consumação, né, dos séculos. Vivemos em um século e novamente retornamos, né, a pátria espiritual, né? Novamente nós lá na nossa fila, lá pedindo oportunidade para encarnar nesse planeta. Porque nós ficamos na fila. O quanto nós não devemos ter dado trabalho, né, ao nosso anjo guardião lá, todos os dias lá pedindo, né, para retornar a esse planeta, né? Para continuar no nosso processo de transformação, de melhora. Até que um determinado dia, o nosso guardião endossou, né, essa nossa reencarnação e tantas outras, né? E quantas, né, ele não endossou, quantas e quantas, né, ele não esteve do nosso lado, né, pedindo e nos intuindo para que a gente melhorasse. Não foram só uma, não, foram várias reencarnações. E ainda virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Como eu falei, né, lá, a rede ela é jogada. A rede da morte ela é jogada e traz, né, todos os tipos de espíritos. Maus, bons, perfeitos, justos, injustos. Pessoas que se comprazeram, né, no mal, né, que viveram equivocadamente, né, praticando mal. Aí fala, né, que os anjos separarão os justos dos maus. Quem são esses anjos? Quem são esses anjos? São os espíritos superiores, né, que irá nos receber do outro lado. São os nossos amigos espirituais que irão nos receber.
E ali serão separados os justos dos maus. Porque imagina, eu e vocês, nós estamos dentro dessa sala. Eu pratico aqui hoje atrocidades, eu tiro a vida dos meus irmãos, eu saio aí fora, eu roubo carros, eu roubo casas. O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar o resto da vida vivendo entre vocês? Num determinado momento, a justiça vai me alcançar. E nesse processo de alcançar, o que a justiça fará comigo? Eu não serei condenado por aquilo que eu pratiquei? E para onde eu irei? Eu irei para os presídios. Eu irei ficar encarcerado num determinado período de tempo para me redimir e para pagar perante a sociedade, perante o direito, aquilo que eu cometi. E aqui, na rede da morte, os justos e os imperfeitos, os maus. Os nossos amigos espirituais nos falam e nos alertam que alguns espíritos não mais reencarnarão no solo do planeta Terra. Serão convidados, como os nossos irmãos, capelinos, foram convidados, a deixar o planeta Capela. Porque, em relação aos demais, eles estavam atrasados moralmente. Eles foram convidados e vieram reencarnar onde? No planeta Terra. Como os nossos irmãos aqui, injustos, maus, serão convidados, irão reencarnar, no planetão, que nós não sabemos o nome desse planeta ainda. E lançá-los na fornalha ardente. O que é essa fornalha ardente? Quando fala que esses espíritos serão lançados na fornalha ardente, será que é o nosso irmãozinho lá, como nós falamos, o demônio, lançar os espíritos dos nossos irmãos no caldeirão? Será que é isso que Jesus quis dizer? Lançá-los na fornalha ardente. A fornalha é a reencarnação. Porque todos nós teremos que reencarnar novamente. Nós viemos com uma bagagem e retornamos com outra bagagem. Mas nós precisamos encher a nossa mala, de virtudes, de bons sentimentos. E se Deus, Jesus, permitir que nós deixarmos esse planeta aprendido uma virtude, o quanto nós não teremos crescido, o quanto nós não teremos evoluído. E ainda, ali haverá choro e ranger de dente. Quando fala choro e ranger de dente, a gente pensa no ranger de dente, esfregar um dente, flexionar um dente sobre o outro. Choro. E que é esse choro que Jesus fala nessa parábola da rede? É o nosso choro resignado. Quando os nossos amigos espirituais nos falaram, ou nos falará futuramente, que nós devemos reencarnar. Porque quando fala que nós devemos reencarnar, quantos de nós não choramos? Quantos de nós não lamentamos? Falamos que não teríamos condição de reencarnar, com medo de inventar as nossas provas diárias, com medo de fracassarmos, nas nossas lutas, nas nossas buscas. Quantos de nós não choramos, não rangemos os nossos dentes? Imagina essa criança aqui. Ela não está em idade escolar ainda, Se eu chegar, pegar ela, levar para a escola e colocar na primeira série, no processo de alfabetização, sabe se ela vai conseguir assimilar o conhecimento
de uma primeira série, aprender a ler, que é uma série tão importante, né? É quando nós aprendemos a ler, é quando nós nos tornamos amigos das letras. Será que ela vai conseguir assimilar? Não. Imagine esse planeta, como eu falei, que ele está passando por um processo de transformação e logo se transformará num planeta de regeneração. Esses nossos irmãos que se comprazeram no mal, retornar para o nosso planeta, que já tem uma orbe mais evoluída, uma atmosfera mais evoluída, será que eles vão conseguir viver aqui? Não. É como ela, a criança, lá na primeira série. Ela vai conseguir assimilar? Não. Chegará uma professora e irá convidá-la. Você tem que ir para o maternal, minha filha. Você tem que aprender ainda pelo seu tamanho a deixar a flauta, né? A deixar o bico, a deixar a mamadeira. E ano após ano, evoluir. O jardim 3, o infantil, agora é infantil, no infantil 3, o infantil 4, o infantil 5, o 6, quando ela irá para a primeira série. Aí sim, ela terá maturidade. E esses nossos irmãos que irão retornar para esses planetas, né, que eu falei, que está em processo de transformação, será que eles estão condenados a viver lá eternamente? Não. Porque se nós falarmos que eles estão condenados a viver nesse planeta eternamente, nós estaremos falando algo que vai de encontro, contra os ensinamentos de Jesus. Porque lá, quando reencarnar, vão viver, né, a primitividade, buscar a subsistência como os nossos irmãos ancestrais buscaram nesse planeta. Irão evoluir. E quando evoluir, aquele planeta não terá mais condição de abrigá-los. E eles retornarão, ascenderão, né, a outros planetas mais evoluídos. E ainda, né, quando Jesus nos fala, né, retornando à primeira parábola, olhos de ver. Ele disse, né, na parábola do semeador e na parábola da rede, que a gente também tenha olhos de ver. Ver o quê? Ver o mundo que está em processo de transformação aí fora. Ver as mudanças na nossa sociedade. E, acima de tudo, ver a mudança que nós devemos fazer com nós mesmos. A nossa reforma íntima é deixar que o homem velho morra e renasça o homem novo, transformado. O homem que assimila, né, os ensinamentos do Cristo. E que sejamos, né, aquele, né, que frutifica aí fora, que traga 10 pessoas para aprender um pouquinho mais dos ensinamentos do Cristo, 20 pessoas, 30 pessoas. Ainda devemos lembrar, né, dos nossos irmãos, né, que multiplicaram 100 vezes, 200, 300 vezes. Podemos citar Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo, Ivone. Quantas pessoas não cresceram, né, através dos ensinamentos dos nossos irmãos? Quantos irmãos Bezerra de Menezes nos socorreu na cidade? Bezerra de Menezes poderia ter ascendido a outras esferas superiores, mas ele pediu que continuasse por mais um século no orbe do planeta Terra, porque ele ainda tinha muitos e muitos irmãos a ajudar. Talvez, né, nós não tenhamos a grandiosidade desses irmãos que produziram 100, mas, como eu falei anteriormente, que possamos, né, com a nossa paleta de fósforo, com a nossa luz fraca da nossa vela, iluminar o caminho dos nossos irmãos.
os nossos irmãos que nos procuram, os nossos irmãos dentro do seio da nossa casa. Primeiramente, nós temos que ajudar aqueles que comungam conosco, aqueles que alimentam conosco todos os dias. Porque nós estamos no seio de uma família, não é em vão. Foi porque Jesus permitiu que nós encarnássemos juntos e crescêssemos juntos. E que sejamos, os peixes bons, que sejamos aqueles a plantar no solo fértil. Jesus mesmo, imagina Jesus, nos últimos momentos, ele foi coroado, não foi? Será que ele foi coroado com uma coroa de ouro? Não. Ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Ainda houve no meio ali de pessoas que falaram para ele: mostra o teu reino. E ele mostrou. Durante todo o período que ele caminhou, o reino dele, o reino dos céus. O reino dos céus está para todos nós. Basta, nós nos libertarmos do orgulho, principalmente o orgulho, porque atrás do orgulho existem tantos sentimentos perniciosos. E que a gente ouça, todos os ensinamentos, deixados por Jesus, através de suas parábolas. E acima de tudo, que nós possamos viver, aquilo que Deus falou. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque quando nós fizermos isso, nós estaremos igualando aos nossos irmãos. Nós estaremos sentindo, as suas dores, os seus anseios, as suas dificuldades, as suas necessidades. E que nós não esqueçamos, que nós temos, o nosso livre-arbítrio. Mas que a gente possa usar esse livre-arbítrio para o bem, para as coisas boas da vida. E quando o anjo da morte vier nos chamar e nos levar pelas redes, possamos ser os peixes bons. Ser os peixes bons. E quando questionarmos o que nós fizemos na nossa vida, não irá nos questionar os bens materiais que nós adquirimos, mas sim os irmãos que nós conseguimos colocar no caminho reto da vida. E se nós não temos recursos materiais, recursos financeiros a ajudar, o que eu sempre falo, todos nós podemos nos dirigir aos nossos irmãos todos os dias, quando deitarmos à noite, pela prece. A prece não existe barreiras físicas. Através da nossa prece, nós podemos atingir os nossos irmãos acamados que se encontram nos hospitais, os nossos irmãos que de forma equivocada num determinado momento da vida se encontram encarcerados nos presídios. Através das nossas preces, nós podemos pedir para os nossos governantes, para que não se deixem levar, pelo poder material que tem nas mãos. Através das nossas preces, nós podemos pedir à espiritualidade amiga e ao Cristo, que nunca nos abandone, que sempre esteja ao nosso lado. Não a nos dar a mão, mas nos nossos momentos de fraqueza, que a gente possa pedir ao Cristo que nos carregue em seus braços. E que acima de tudo, possamos retornar para os nossos lares, para os nossos familiares, e ensinar um pouquinho do que nós aprendemos. Porque todos os dias nós aprendemos alguma coisa. E no somar dessas pequenas coisas, estaremos nos transformando, estaremos renovando os sentimentos dentro do nosso coração, estaremos praticando, a tão famosa reforma íntima. O quanto é difícil, nos libertarmos do homem velho,
e deixar que o homem novo renasça. Mas cabe a cada um de nós a buscar, no olhar complacente de Jesus, no olhar de Maria, forças para vivermos as tribulações do dia a dia, e que Jesus possa nos iluminar hoje, amanhã e sempre.